acabo desconcentrando. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales, durante a qual serão discutidos os resultados do segundo trimestre da safra 2025-26. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do segundo trimestre da safra 2025-26 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, está o Sr. Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui a presença de todos em mais um call da Jales, né? O call dos resultados relativos ao segundo trimestre da safra 25-26. É uma safra desafiadora em termos de clima, né? Que a gente já conversamos no último call, em qual a gente teve uma frustração, né, do nossa estimativa inicial de moagem, por causa de uma falta de chuva ali que nós tivemos em fevereiro e março, e acabou afetando, e os estados mais afetados acabaram sendo Goiás e Minas Gerais. Mas a gente tomou algumas decisões acertadas, né, na comercialização de etanol, na evolução do RED. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esses pontos na apresentação. E hoje, no Q&A, a gente trouxe aqui o Henrique, vai estar com a gente, diretor comercial, né, para a gente ter uma dinâmica maior, né? O passado a gente trouxe o Joel Soares, diretor de operações, e nessa o Henrique, diretor comercial, vai estar conosco. Bom, falando um pouco aqui do mercado, uma visão deixa eu só pegar um ponto aqui, do mercado mundial, o balanço do mercado de açúcar, né, oferta e demanda mundial, o dado atualizado da Tagro, né, está estimando um superávit, né, de 1,1 milhão de toneladas para o ano que vem, mas um estoque ainda baixo, né, quando a gente olha isso, a gente se pergunta, né, como que a tela está caindo tanto e tão rápido, né, mesmo num cenário que a gente ainda tem um estoque. Se a gente olhar a curva para trás, aí, desde 2013 e 2014, a gente está nos níveis mais baixos de estoque, mas o preço está bem pressionado e com essa evolução que está tendo da 24, 25 para 25, 26. Está um apagão, né, com o shutdown lá dos Estados Unidos, né, para ver as posições dos fundos especulativos, mas se acredita que eles estão bem vendidos, né, e é algo que tem contribuído aí para essa pressão nos preços. Falando um pouco de Jales nesse contexto, né, nossa política de hedge, nesse momento, acaba sendo uma vantagem bem grande, né, que nós estamos aí bastante redeado para as próximas safras, para passar um momento, caso fique um pouco mais, né, esse preço abaixo aí da média histórica. Mas quando a gente olha para a tela nesses níveis, né, de Nova York, entre
13,80, 13,70, 14 centos por libra-peso que teve nos últimos dias. E com esse câmbio, né, valorizado, né, de 5,25, 5,30, a gente olha para o custo de produção, né, dos principais produtores, né? O Brasil que começou o ano aí com custo na casa de 16, 16,5 centos por libra-peso, a média do Brasil para colocar o açúcar no porto, né, de Santos. Com essa valorização do câmbio, o custo médio do Brasil já está chegando em 18 centos por libra-peso. Índia, 20,4 custa para fazer o açúcar na Índia, né, por libra-peso. E Tailândia, 19. Então, quando a gente olha os principais produtores, né, um patamar de 14, né, está muito aquém do custo de produção. Traz isso aqui, né, para mostrar que não tem como uma condição dessa se perpetuar por muito tempo. Só que analisando um pouco do histórico, né, essas crises de preço abaixo da média histórica, né, a gente fez uma análise no passado e elas, em média, duram 18 meses, né? Que, claro que teve vezes mais, vezes menos, né? Então, se acontecesse na média, a gente estaria até bem protegido aí para esse período. O superávit está sendo causado por esse aumento de produção na Índia, né, de 26 milhões para 32,1 milhões de toneladas, um aumento de 23%. Lembrando que o ano que vem, que foi atípico, o ano passado, me desculpe, foi atípico, né, que a gente produziu menos, né, do que a Índia costuma produzir, que teve um clima desfavorável. Esse ano as monções foram muito boas, eles vão ter uma produção, né, que a safra começou agora recentemente, estimada muito boa. Tailândia está crescendo um pouco mais de 1 milhão de toneladas, 11% em produção de açúcar, e a Europa caindo 5%, 1 milhão de toneladas também. E Brasil crescendo aí de 40,2 para 40,9 milhões de toneladas. Então, esse é o cenário aí dos principais players, né, segundo os estudos da Datagro. Quando a gente vem para o etanol, quando a gente compara com a oferta equivalente em relação ao que a gente teve ano passado, que foi uma produção de 34 bilhões de litros, esse ano deve fechar aí na casa de 33,3, e, e a gente soma do ano passado para cá, o etanol de cana está caindo 3.400 a produção, só que o etanol de milho está subindo 1,8 bilhão de litros. 33,3. Quando a gente, para fazer a equivalência do ano passado, a gente tira aqui a adição do E30 e também o crescimento de ciclo Otto, né, que está na casa aí, muito parecido com o crescimento do PIB. Então, em volume equivalente, nós temos uma oferta de 3 bilhões de litros, ou 8,7% a menos para a safra toda. Por isso que nós estamos tendo preços bem, paridade bem boa na bomba, né, durante esse ano, e agora, nesse final de safra, deve ficar melhor ainda, porque o consumo de etanol vai ter que dar uma segurada para ter etanol anidratado até o final dessa safra. Então, a gente é construtivo aí com o preço do etanol para esse período agora de entre safra. Então, aqui é a projeção da ECA, né, quando a gente olha para os próximos meses, né, e- à medida que vai subindo essa paridade na bomba, vai freando o consumo de etanol, né, para a gente conseguir chegar para a próxima safra. E eles estão estimando que no pico aqui, esse etanol hidratado, preço bruto em São Paulo, chegue aí num pico a 3,58, 3,60. Aqui falando um pouco do que eu falei na introdução, né, do nosso call hoje, desse cenário que aconteceu em relação a clima nesse ano. E aqui a gente trouxe só o cenário de Minas e Goiás comparado com as nossas unidades. Então, quando a gente olha para a parte de ATR, em Goiás, a gente teve uma queda média, isso aqui são dados até setembro, né? 4% de média. Nós tivemos uma queda de 2,2% no ATR da unidade Jales e tivemos um aumento de ATR na unidade Otávio Lage. Então, melhor do que o que aconteceu no estado de Goiás. Quando a gente vem para o TCH, o estado de Goiás até setembro, isso aqui é a fonte
dessas informações são todas usinas, né, que o CTC compila dados, não são todas do Brasil, mas a amostra é bem importante, acho que representa uns 60% da moagem de cana aí do país. E, e quando a gente olha aqui Goiás, a gente teve um TCH quebrando 10, a unidade Jales teve uma quebra expressiva, né, 17%, e a Otávio Lage 6,8%. Que eu queria falar um pouco, a gente explicou bastante no release, mas por que que a Jales teve uma quebra superior? Porque ela já seria na casa ali dos 14, se fosse só a cana convencional, mas na cana orgânica nós tivemos, que é quase metade do canavial da Jales, nós tivemos uma mato competição grande, porque o clima, apesar de ter a falta de chuva em fevereiro e março, outubro e novembro choveu demais, que é quando o mato do canavial orgânico vem. E aí não deu tempo de abafar, de fazer as operações mecanizadas que a gente faz, se não conseguia entrar no campo. Então acabou isso agravando um pouco e impactou na produtividade do nosso canavial orgânico. Então a gente está abaixo do que está acontecendo em Goiás na Otávio Lage e aqui na Jales um pouco acima. Quando a gente vai para Minas, o ATR até setembro caindo 3,6, Santa Vitória 2,5. Em TCH, ano contra ano, Minas caindo 18%, é o estado onde está tendo a maior quebra nessa safra no Centro-Sul, é Minas Gerais, e o segundo é Goiás. Mas e Santa Vitória caiu 11,9%. Ou seja, caiu menos do que a média de Minas. E sobre o ATR, como é ATR produtos que a gente faz o cálculo, quando a gente muda o mix do mix mais alcooleiro para mais açucareiro, que foi o que aconteceu em Santa Vitória, ele acaba dando impacto no ATR, né? Quando a gente olha o campo, Santa Vitória só caiu 0,7. Então, aqui para explicar um pouco do que aconteceu com as unidades Jales, UOL e Santa Vitória em relação ao, ao ambiente, né, nos estados que nós estamos localizados. Em termos aqui de área colhida, 9% a mais, apesar de ter colhido 9% a mais de área, nós moemos 6,8% a menos por conta do TCH, que foi 14,5% abaixo, né? E aqui, quando a gente olha para as unidades, unidade Jales com 82,5, Otávio Lage 89,6, Santa Vitória com 63,3. Em toneladas de ATR por hectare, 10,5, 15% abaixo do ano anterior, e ATR médio 135, né, 1% abaixo do ano anterior. O mix, um ponto importante, né, que a nossa expectativa no início do ano, né, era a gente ter um mix mais açucareiro, né, do que os 48,8 que nós fizemos até setembro, mas como a gente disse no call anterior, em agosto, desde junho, a gente, na unidade Jales, quando a gente não estava produzindo açúcar orgânico, nós já estávamos focando no etanol anidro, que a gente produz aqui ao invés de açúcar. No orgânico não, porque o orgânico tem um prêmio e a gente acabou focando no orgânico. Mas quando a gente estava fazendo, desde junho, a gente já estava privilegiando o etanol anidro. Quando foi em setembro, de agosto para setembro, o hidratado também ficou melhor do que o açúcar aqui no estado de Goiás. Nós passamos também a fazer mais etanol hidratado na unidade Otávio Lage, então por isso que a gente está com um mix abaixo do que o que a gente esperava, porque foi uma decisão voluntária da empresa de fazer mais etanol. E aqui, quando a gente for falar do RED, é um ponto importante que a gente, como a gente tem um RED desse açúcar financeiro, a gente tem condição, se o etanol, porventura, fica melhor, a gente pode desmontar a posição de RED que a gente teve e migrar para o etanol, sem custo, né, para desfazer esse negócio que eu teria se eu tivesse fixado com uma trading, né, que eu teria custo de washout, custo, então, de take or pay, de frete rodoviário ou ferroviário. Então, no nosso caso, não. Então, a gente acaba ganhando só dando um exemplo, né? Se a gente tivesse com açúcar fixado a 2.500, se ele vem para 1.800, que é o caso atual, por exemplo, 2.500 a 1.800,
E o etanol hidratado está dando um equivalente de 2.000. Eu saio da posição, tenho o ajuste, né, de 2.500 a 1.800 e passo a fazer etanol, que eu ainda estou ganhando esses 200 a mais. Então, acaba que isso é o que a empresa fez e tem, vamos falar, mitigado um pouco desse cenário, né, de produção menor. A idade média do canavial, 3,1 anos, um canavial novo, né? O canavial está bem estruturado, principalmente na Jales Uol, Santa Vitória, naquele processo de transformação, que acabou tendo esse degrau com essa seca pesada que nós tivemos lá. Açúcar, até agora nós estamos com um preço médio 1% abaixo do ano passado, aqui considerando todos os açúcares, né? Então, uma estabilidade praticamente, e o etanol com preço médio bem melhor que os primeiros 6 meses do ano passado, né? 14% acima. Aqui só o comportamento aqui de venda e preço que a gente teve ano passado desse ano, vou passar. ATR comercializado. Até agora a gente comercializou 63% do que a gente produziu e o mix dessa comercialização foi 49,4% de açúcar. E a gente produziu um total de 522 mil, comercializamos, né, um total de 522 mil toneladas de ATR. O estoque de etanol está abaixo, porque, apesar de ter um momento promissor para frente, quando a gente faz a conta do carrego e aquela preocupação da gasolina, né, ter uma queda com a queda de petróleo, até teve uma pequena, mas poderia ter sido maior, a gente começou a vender já em setembro alguma coisa no nível de preço que chegou. Então, mas a gente ainda vai ter bastante etanol, né, para vender na entre safra, mas o ano passado a gente acabou segurando um pouco mais, que o contexto era diferente. Estoque de açúcar um pouco abaixo, principalmente por ter escoado bem o orgânico, né, que desde o primeiro trimestre, parte do orgânico não tinha sido escoado no ano passado, que a gente falou no call anterior. Aqui vindo pro preço do açúcar, né? A gente pode ver que a gente está bem acima, né, dos hedges nossos em relação ao açúcar e acabou dando uma marcação a mercado alta, né, em termos de commodities, né, que é a soma de câmbio e açúcar. Quando a gente soma esses dois campos aqui, né, câmbio e açúcar, é tudo relativo ao açúcar, que a gente teve essa marcação a mercado positiva, e de indexador 61 milhões negativa, porque as curvas se abriram, né? Quando a gente olha do final da última safra, março 25 até hoje, a curva das NTNBs abriram e a gente tem swap para DI, então é um efeito não caixa, né? O que importa, é o que a gente sempre fala, né? Que a gente tem uma dívida média CDI mais 0,6, né? Ela como um todo, e a gente está hoje, agora está tendo um efeito contrário, né? A gente está começando a enxergar as curvas se fecharem um pouco aí com os dados de inflação mais recentes. O lucro caixa foi de 35 milhões contra 56 milhões. Aqui tirando, a gente faz o memorial desse cálculo aqui do lucro líquido para o lucro caixa no release, né? Onde a gente tira os efeitos aí não caixa da DRE. Bom, EBIT ajustado. A gente fechou com 10% contra 20% do ano passado, porém, a gente até no release, a gente está colocando os dois aqui também, a gente fez um ajuste na forma de calcular nosso EBIT ajustado. Por quê? Porque como o meu hedge é financeiro, acaba que a gente não enxerga esse preço que a gente vendeu melhor, porque ele entra no financeiro. Então, todo o hedge liquidado que caixa, todo o hedge liquidado que virou caixa, relativo ao hedge da commodity, nós estamos fazendo esse ajuste aqui para o EBIT, que aí fica um retrato mais fiel, mais fidedigno aí da realidade, porque senão a gente não teria nem vamos falar assim, a gente não enxergaria no EBIT, né, o resultado desse hedge. Ficaria só o preço spot. O EBITDA ajustado fechou em 59%, lucro líquido 5 milhões acumulado até setembro. Dívida, alavancagem 1,2 vezes se manteve e a dívida cresceu 3%.
em relação ao ano passado. Então, um crescimento pequeno, né, dado o cenário todo, né, de juros e numa alavancagem bem confortável. A gente fechou o trimestre com quase 1,5 bilhão no caixa, com prazo médio de 5 anos e que cobre todas as nossas amortizações até 2029 e 30. Aqui é importante falar que depois disso a gente assinou, a gente liquidou um CRA de 400 milhões, que entrou no caixa agora nesse mês, e foi numa condição favorável, né? A gente fez duas séries, uma de 6 anos e uma de 10 anos. A de 6 anos nós fechamos a 99% do CDI e a de 10 anos a 13,42% ao ano em taxa pré, que nós swapamos na mesma data da liquidação para CDI menos 0,15, que dá 98,5 do CDI na curva para essa duration. Então, nós estamos falando de uma captação abaixo do custo do DI, né? 99, 98,5 na série longa que a gente fez de captação e assinamos na última sexta-feira com a FC uma operação de 60 milhões de dólares que vai ser desembolsada aí, nos próximos, durante esse próximo trimestre, né, de outubro a dezembro, que tem algumas condições precedentes, mas a gente já fez essa operação com a FC, eles estavam, a cúpula do banco estava no Brasil para pré-COP, né, e para COP, e a gente até assinou presencialmente semana passada em São Paulo com eles. Em termos de rede, aqui nós mudamos um pouco a forma de mostrar esse slide em relação às reuniões passadas, seguindo umas sugestões aí de analistas e investidores, o Natal prontamente aqui já deu um upgrade. Então a gente colocou aqui como que estava em setembro, né? Não, desculpa, aqui está 7 de novembro, a gente atualizou aqui para 7 de novembro, as telas da 25, 26, que está terminando, né, que a gente está fixado 2.431, R$ 1.805 está hoje o mercado. Então, nós estamos 35% acima do mercado spot na Bolsa hoje. Não spot, né? Para esse período que falta terminar a safra 25, 26. E 100% redeado, do que a gente tem de açúcar ainda para faturar. Na safra 26, 27, a gente está 2.475, enquanto o mercado hoje 1.881, aqui com prêmio de polarização, viu, gente? 7 de novembro com prêmio de polarização. 32% acima do mercado e 75% do açúcar disponível redeado. Quando a gente vai para 27, 28, nós estamos com 36% redeado e com um preço de 2.530, né? E o mercado está 2.121. E a média histórica, uma atualização histórica do preço de açúcar, daria hoje atualizado R$ 2.320 tonelada. Então, nós estamos nas 3 safras com preço acima da média histórica. Custo do produto vendido, por conta da quebra de safra, a gente, em reais por tonelada de ATR comercializado, nós tivemos um aumento no custo unitário de 11%. Aqui é exatamente porque é o impacto aí dos quase 16% de menor tonelada de ATR por hectare, né? É impacto direto. Se não, era um ano até para ter uma redução nesse custo contábil. E na visão caixa, que aí é a reversão de todas as depreciações e já o que a gente fez do CAPEX recorrente, o custo unitário está negativo, né? 2,1% abaixo, em centos por libra-peso, 4,4% abaixo. Bom, era isso, gente. A gente agora vamos estar disponíveis aqui para perguntas e respostas e a gente também, se quiser fazer uma pergunta direcionada ao Henrique, ele vai estar aqui conosco também. Muito obrigado a todos e seguimos para as perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta
e seu microfone será aberto posteriormente, quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro Fonseca, da XP. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Henrique. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Rodrigo, o primeiro ponto que eu queria explorar é em relação à produtividade, tanto pensando no curto prazo, mas também olhando mais adiante, né? Queria entender contigo o que vocês têm visto de produtividade nesse último terço da safra e quão confortáveis estão para atingir o guidance de moagem desse ano. E ainda em relação à produtividade, considerando que vocês têm na mão, com o clima melhorando, etc., o que a gente pode esperar de recuperação do TCH e dos demais indicadores para a próxima safra? E aqui, Rodrigo, se possível, seria legal ter uma visão também por usina, né? Dado que na usina Jales Machado a gente teve esse impacto da mato competição, então essa visibilidade por usina seria legal, se possível. E o meu segundo ponto é em relação a esse resultado robusto que a companhia teve de liquidação do RED nesse trimestre, né? Se a gente assume a premissa aqui que não devemos ter swings muito significativos de preço, eu entendo que, dada a mudança que vocês têm feito no mix, deveria ter mais resultado desse movimento que vocês fizeram de liquidação dos hedges para vir. E aí que eu queria entender se essa premissa minha está correta e o que seria o potencial resultado dessas liquidações do hedge aí até o final da safra. Eu entendo que, né, aqui vamos precisar considerar premissas de câmbio, de açúcar, mas se você conseguir realizar um exercício teórico aqui com a gente, seria bacana. Obrigado. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Obrigado por participar. Ô, Pedro, falando um pouco da produtividade versus o guidance, né, que a gente soltou. A gente estamos terminando a safra, está fechando a safra até esse final da semana aqui. A gente deve, na segunda-feira, já ter um fechamento de safra para passar aí para o mercado do encerramento da safra e das liquidações das produções. E, de fato, né, a gente, conforme vocês viram, né, que até agora a gente já está com 7,8 de produtividade e o finalzinho tende a ser até pior, a gente não vai conseguir atingir nosso guidance revisado, né? A gente vai ter, infelizmente, mais uma frustração em relação ao que a gente imaginou lá em agosto, quando foi feita a revisão do guidance. Existia uma expectativa, né, de o terço final melhor do que ele foi. Então, isso acaba que a gente, olhando para o próximo ciclo, né, está muito cedo, né, para falar que acabou de começar as chuvas, né, aqui na região. Ela começa em outubro, e em Minas começa um pouco mais cedo, começa em setembro, mas Minas está chovendo muito bem, então, e lá foi o que mais sofreu, né? Então, está chovendo desde setembro, chovendo muito bem. Aqui em Goiás atrasou um pouquinho, uns 15 dias aí na chuva de outubro. Veio uma chuvinha em setembro, né? Que não é nem esperada, mas pouca, né? Estamos falando aí de 10, 15 milímetros. E agora, em outubro, atrasou 15 dias. Mas a nossa expectativa é assim, de uma recuperação. A gente não sabe dizer quanto ainda, né? Tem que andar um pouco mais a safra e ver como que ela foi, né? O ano passado foi uma coisa estranha, né? Que a gente estava super animado. Aí no finalzinho do ciclo nós tivemos uma seca aí, quase 30, 40 dias sem chover em fevereiro e março, né? Que a gente não imaginava nunca que ia dar esse impacto que deu. Até foi maior do que a gente imaginava, tanto que a nossa equipe agrícola, né, imaginava uma safra maior.
Sobre a questão da gente ter migrado, né, de açúcar para etanol, a gente vai acabar tendo um ajuste de um açúcar que a gente acabou decidindo não fazer mais porque o etanol estava rendendo mais. Então, isso aí, Pedro, vai dar um impacto aí na casa de um, diria aí, de uns 30 milhões de reais, sabe? Na safra, em ordem de grandeza, né? Só para passar uma avaliação assim bem, sim, sem precisão, né? E, mas é isso, Pedro. A gente foi um clima ruim. E lembrando, né, que nós temos aí a parte de irrigação, né, que a empresa tem, que a gente acaba amortecendo esses impactos climáticos, né? E de fato, em Goiás, que a gente tem essa irrigação mais robusta, a gente vê que, a gente sempre fala, né? A gente tem um impacto climático, mas sempre abaixo do que os demais players têm. O que aconteceu no Otávio Lage e na Jales acabou que não aconteceu por uma questão muito impactada aí do canavial orgânico, como eu comentei no call. Não sei se respondi tudo, Pedro. Tá entendido? Respondeu sim, Rodrigo, tá super claro, obrigado. É só um ponto que eu queria fazer um follow-up que não ficou claro para mim. Os 30 milhões que você comentou de benefício potencial desse hedge assertivo que vocês fizeram seria para a próxima safra, então. É isso? Opa, desculpa, Pedro, repete, por favor, o finalzinho. Essa estimativa de 30 milhões que você comentou seria para a próxima safra referente a ao hedge que vocês fizeram, Não, que hoje está dando não, muito. não, não, tô falando da safra atual. Estaria ali na Ah, tá. casa entre 20 e 30, Tá claro. tá? É aquilo, não é nem hedge, viu, Pedro? Importante, isso não é o hedge, mas aquele açúcar que a gente tinha planejado fazer e deixamos de fazer, que a gente não vai fazer mais, que virou etanol, ele teve um ajuste, porque o açúcar caiu e a gente preferiu migrar para o etanol. Então foi isso que ficou sem dono, né? Então foi um ganho positivo, né? Nesse caso. Tá super claro. Obrigado, Rodrigo. Ok. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Olá, Rodrigo. Obrigado por pegar a minha pergunta aqui. Eu tenho duas. Acho que a primeira, a gente viu realmente uma safra um pouco mais difícil esse ano. A gente já viu, tanto vocês, acho que começaram até um pouco antes esse movimento de corte de CAPEX para essa safra. Outros players, até outros competidores, agora essa semana também vieram com corte de CAPEX. Eu sei que, como você falou, está cedo para ter uma clareza grande aqui com relação à qualidade da cana para a próxima safra, produtividade, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a questão do CAPEX para a próxima safra, o que daria para fazer aqui, dado que, em termos de preço, vocês estão até não vou dizer confortável, mas mais confortáveis do que a média, dada a política de hedge da companhia. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao CAPEX e custo para a próxima safra, o que daria já para esperar, não sei se é um pouco cedo, mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. E aproveitando o Henrique e você também aqui, Rodrigo, eu queria ouvir um pouco de você sobre a estratégia de comercialização. Né? Você falou um pouco sobre a questão do etanol, que adiantaram venda, mas só para entender um pouco mais aqui a estratégia da companhia, porque quando a gente olha para frente, e até um dos slides que você trouxe na apresentação, vocês mostram que melhora de preço, né? Até dado um cenário de estoque um pouco mais apertado, etc. Eu queria ouvir de vocês como que isso casa com a estratégia de vocês, dado que vocês aceleraram um pouquinho mais, qual que é o risco que vocês estão vendo, talvez aqui na comercialização, dado que vocês esperam um preço maior, por que não esperar um pouco mais para vender o etanol? E se pudesse até conjugar nisso um pouco do cenário do ano que vem, né, a gente tem visto muitos players falando que vão aumentar a produção de etanol aqui no Brasil, até talvez tentando adequar um pouco mais esse volume de açúcar no mercado.
Então, se pudesse conjugar também, pensando aqui na próxima safra, ajudaria bastante. Obrigado, são esses pontos. Ô, Gabriel, eu vou fazer a parte de custo e CAPEX aqui, vou deixar para o Henrique falar um pouco aí da estratégia de comercialização. Então, indo para o primeiro ponto, em relação ao CAPEX, né, Gabriel, a gente, nesse cenário de preços mais desafiadores, né, que com essa tela de açúcar, por mais que nós estejamos protegidos, nós estamos protegidos para 1 ano e meio para frente, bem protegido, né? Quando a gente olha a safra, 27, 28, que eu estou 36% protegido, mas nos primeiros 6 meses dela, nas primeiras telas da safra, né, nós estamos assim acima de 60%. Então a gente está muito protegido para esse 1 ano e meio. Porém, nós temos um cenário mais desafiador para o etanol para o ano que vem, porque a gente vai ter aumento de etanol de milho, mais um ano com aumento, e o setor deve recuperar um pouco a moagem, né? As casas, está muito cedo para falar, né? De novo, né? Acabou de começar a safra, mas como essa safra teve uma quebra, as casas estão estimando uma recuperação. Até porque a chuva na entre safra foi melhor nas principais regiões, né? Que chove em agosto, setembro, outubro. Então está se imaginando uma safra aí de 625 milhões de toneladas que a gente tem ouvido falar. Então vai aumentar o etanol de cana também. Então vai ter uma oferta maior de etanol no ano que vem do que esse ano. Então a empresa, hoje, a gente está reduzir os CAPEX, vamos reduzir tudo que for possível que não cause prejuízo, né? Tem que ser uma redução sempre inteligente, né? Que não vai afetar um retorno igual no setor. Muitas vezes as pessoas do setor acabam cortando, por exemplo, às vezes trato cultural, renovação de canavial, e tudo isso tem um preço à frente, né? Então é um tipo de situação que a gente não faz, né? Aqui na empresa. Mas tudo aquilo que puder deixar para frente, de melhoria, a gente vai segurar o máximo, tanto nesse ano como no ano que vem também. Ainda mais no cenário de juros, né, Selic ainda rondando a casa de 15%. Em termos de custo, o ano que vem, havendo uma recuperação nos nossos TCHs, a tendência do custo é até cair, o custo unitário, por causa que o que impactou esse ano era um ano para ter um custo igual ou menor o ano passado. A quebra de safra acabou interferindo nesse custo. O custo caixa até agora está menor, né? Mas o custo contábil, né, do produto que nós estamos faturando, ele está um pouco maior esse ano. Então, a gente, em termos vamos falar assim, dos principais itens nossos, nós estamos com mão de obra, deve ter alguma coisa relacionada à inflação, né? Porque vamos falar, a força de trabalho, o mercado de trabalho, né, está bem pujante aqui em Goiás e Minas, né, ainda. Então, isso deve ficar mais ou menos acompanhando ali ó, a, a inflação, se a gente não conseguir fazer alguma eficiência, né? A gente também pode conseguir fazer atividades de uma forma melhor, mas isso é a nossa briga aqui sempre, né? Para a gente tentar ser cada vez fazer mais com menos. Agora, aumentando a produtividade, esse custo deve cair. Então, o óleo diesel está mais barato. Hoje ele está mais barato que estava para trás, é um insumo importante, mão de obra, inflação. Fertilizantes e defensivos. Fertilizantes, alguns estão um pouco mais caros em dólar, mas quando traz para reais estão mais baratos. E defensivos, insumos industriais também. Então, esse é o cenário aí dos principais componentes que vão formar o nosso custo. Agora, a produtividade é um impacto enorme, né, no custo unitário. Passar para o Henrique, Gabriel. Obrigado, viu, por estar conosco aí em mais um call. E vou passar para o Henrique falar um pouquinho da estratégia de comercialização e como que ele está enxergando aí o próximo ano. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente aí que acabei de entrar para o
esse call aqui. Agradeço a pergunta aí, Gabriel, e estamos sempre à disposição de vocês. Vou tentar endereçar da melhor forma aqui. Se tiver mais uma dúvida, depois vocês fiquem à vontade, tá? Então, Gabriel, vou falar 2 pontos que eu guardei aqui da sua pergunta, sobre estratégia de comercialização, né, e também o mix de açúcar e álcool do ano que vem. A estratégia de comercialização, o que que nós fizemos, tá, Gabriel? É importante ter uma olhada aí maior no passado, né? Se você olhar o preço de abril e maio, aqui eu vou falar de etanol, tá? Primeiro, que eu acho que é o ponto principal. Abril e maio, os preços de etanol vinham muito bons. E a gente enxergando uma taxa de juro altíssima, né? Então, uma dificuldade muito grande de pagar carrego desse juro alto, com preço já alto, não faria muito sentido a gente estar guardando etanol naquele momento. Então, nós entramos a safra ali, abril e maio, e realmente vendemos um volume muito grande. Quando chegou em junho, o preço do etanol tinha recuado muito, e esse momento a gente diminuiu. A gente tirou o pé ali, realmente, a gente enxergou que o carrego agora sim tinha uma boa oportunidade, só que não era uma situação onde tinha tanta facilidade, tão telegrafada quando foi o ano passado. O ano passado realmente estava muito claro que a pressão teria que aumentar muito o preço na entre safra, então a gente carregou muito estoque, né? Nós carregamos 62% da safra da produção de etanol no ano passado, nós levamos para entre safra, nós levamos muito. Esse ano nós tínhamos o risco da gasolina, né, que era a defasagem que a gente vem acompanhando aí, realmente teve até uma redução agora recente, ainda tem espaço para uma redução adicional. A gente tinha um juro muito alto, né, que então o carrego fica mais caro de ser pago. Terceiro, a gente tinha uma preocupação em relação à produção maior do etanol de milho, que essa é 12 meses, né? Não é uma produção safra entre safra como é a cana. Então, o que que nós fizemos? Nós trouxemos para entre safra 50% da produção. Então, assim, ainda que a gente tenha diminuído um pouco o volume estocado para entre safra, a gente definiu na nossa política um volume razoável. Então, para você ter uma ideia, a gente vai vender em 4 meses o dobro do que a gente vendeu mês a mês durante a safra, né? Então, porque são 4 meses versus 8 meses. É como se a gente tivesse carregando para venda de 4 meses o volume de 8, né, que nós vendemos até o momento. Então, realmente, a gente ainda trouxe um estoque bom. Hoje, o preço já, vocês podem acompanhar a Exalc, aí é informação pública, né? O Exalc Goiás, Exalc São Paulo já reagiu. Nós estamos em novembro, estamos começando a vender com mais força, realmente, e a gente acredita que foi uma política muito positiva, porque a gente não trouxe tanto estoque, mas existia assim, uma série de fatores que a gente tinha que levar em consideração de preocupação, tá? Então, ninguém tem bola de cristal, mas a gente trouxe um percentual grande para entre safra, menor um pouco do que o ano passado, mas foi um bom percentual. E falando de açúcar, tá, Gabriel? A gente aí meio que mosca morta, né? A gente veio vendendo tudo e foi uma acertada grande, porque como o Rodrigo explicou, o nosso hedge ele é financeiro. Então, o que que a gente pode fazer é realmente reverter o mix para etanol e aí virar nossa produção de açúcar para etanol e trazer o hedge para o bolso, né? O resultado do hedge de açúcar a gente põe no bolso. Então, o açúcar a gente veio vendendo sempre mais e a gente começou o ano aí na abril e maio ali na casa de 130, R$ 135, e hoje, também informação pública, o Exalc está aí na casa de R$ 100, né? Então, isso foi bastante positivo. E agora, por último, falando do ano que vem, tá, Gabriel? Sobre mix açucareiro e alcooleiro. Hoje, olhando o incentivo de preço que nós temos aqui, o anidro, sem dúvida, seria o melhor produto, o hidratado em segundo, o açúcar em terceiro. O que a gente fazendo um pouco de exercício de adivinho aqui, o que a gente imagina que pode acontecer, né? Como o mercado de açúcar ele já caiu muito em Nova York.
nós até achamos que pode estar tendo um pouquinho de overshoot aí, de estar um pouco abaixo do que precisava estar. Nós já estamos vendo açúcar abaixo de 14. E como o Rodrigo explicou, ele desincentiva muito, né, o mundo a produzir açúcar. A gente acha difícil que fique esse mercado da Nova York 14 o ano inteiro. Ele deve aproximar um pouco mais de 16. E aí, o que pode acontecer? Falando em mix, né? Apesar de todo mundo começar o coleiro, à medida que o álcool cair durante a safra, porque a gente está enxergando uma oferta muito grande de etanol ano que vem, isso vai trazer o açúcar para uma competitividade um pouco melhor. Então, essa briga do mix, ela não vai ser nada dito escrito na pedra. A tendência é que você tenha um início mais incentivado para o etanol e aquilo ali pode se reverter ao longo da safra. Então, não vai ser algo que vai ser dinâmico, né? Na nossa opinião, vai ser dinâmico durante a safra. Essa produção pode dar uma oscilada, tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, tá, Gabriel, mas pode ter a réplica aí, estamos à Uhum. disposição. Não, respondeu sim, Henrique. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Bustolin, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo, Henrique. Bom falar com vocês. Eu tenho duas também. A primeira, Rodrigo, eu queria voltar um pouco no tema da produtividade e, e com o disclaimer, obviamente, né, que clima é muito difícil de prever e está cedo, mas assim, se a gente imaginasse condições climáticas normais nessa entre-safra, a dúvida é quanto que essa quebra de produtividade esse ano poderia ou não ser carregada para o ano que vem, quando a gente pensa no processo de recuperação, né? Então, quanto que esse ponto de partida afeta o ano que vem, né? Ou de outra forma, se o guidance inicial desse ano de produtividade, um TCH de 83, ele talvez seja um patamar razoável para a gente imaginar a próxima safra, ou se, de novo, tem alguma condição que o ponto de partida agora afete e a gente talvez devesse trabalhar com um pouco menos. Essa é a primeira. E a segunda, para o Henrique, é sobre o açúcar orgânico. A gente viu uma condição comercial muito boa no TRI, né, com um volume forte e preço realizado também bastante saudável. A minha pergunta é como que vocês estão vendo esse mercado para frente, né, com um pouco mais visibilidade, eu acho agora, né, que as tarifas foram implementadas, é, como que fica aquela previsão dos 20, 25 milhões de perdas nessa safra que vocês imaginavam? E como que vocês estão trabalhando o volume e preços realizados na ponta? Obrigado. Boa tarde, Henrique. Obrigado aí pela participação. Ô Henrique, boa pergunta, né? Em relação à produtividade, tem um efeito, sim, de um ano para o outro, né? Vamos falar assim, teve uma quebra importante esse ano. A nossa expectativa, né, pro ano que vem, que antes de ver essa quebra, nós temos 3 mil hectares, de quase 3 mil hectares de expansão esse ano para o ano que vem, né? Vai acabar fazendo uns 500 hectares a menos que isso, do que o que estava estimado, né? Então, 2.500. Então, quem estava esperando aumentar aí de um ano para o outro, na base inicial, né, que era até 8.300, não era nem os 7.900 nós soltamos de guidance. Era para ir para vamos falar, com essa expansão, a tendência, né, não estou dando guidance aqui, né, pela produção de uma cana-planta adicional, daria aí nessa ordem de 250 mil, 300 mil toneladas. Então, iria para uns 8.550, 8.600. Isso vai ter provavelmente algum impacto. A gente recupera, né, deve recuperar bem, mas provavelmente é cedo para falar, pode até ser que recupere tudo, que vá para esse patamar que era o patamar nosso normal. Mas assim, não passa a não ser o cenário base, né? O cenário base teria que ter alguma, alguma coisa a menos, mesmo tem uma recuperação grande, mas ela fica menos otimista, né, do que a gente estava um pouco antes. Mas nós já vimos até recuperar
100% e fazer mais. Já teve caso aqui na empresa. Vai depender muito da chuva desse ano, né? Mas o cenário base seria um pouco abaixo. Obrigado aí pela pergunta. Passar para o Henrique falar um pouco do orgânico. Então, maravilha. Tudo bom, Henrique? Bom demais falar com você. Olha só, sobre açúcar orgânico, tá? A gente hoje, até isso foi uma coisa que eu comentei um pouco com algumas pessoas lá atrás, quando veio o tarifaço, eu comentei assim, a nossa maior preocupação em relação ao longo prazo, porque no curto prazo, os Estados Unidos, o total que ele importa de açúcar, aliás, o total que ele demanda de açúcar orgânico, 50% era importado do Brasil. Tá? Então, o volume é muito grande e não dava para os Estados Unidos ficar sem o açúcar orgânico brasileiro. Então, no curto prazo, a gente enxergava justamente que o cidadão americano ia pagar por esse custo mais alto, e a tarifa ia ser paga e levado como inflação para o cidadão americano, né? E, de fato, isso vem acontecendo, porque não dá para ficar sem o açúcar brasileiro. Então, nós estamos conseguindo performar bem e a nossa grande preocupação é se ficasse permanecendo por muito tempo, aos poucos a Colômbia, a Argentina, Paraguai e outros players mundiais aí de produção de orgânico, eles poderiam ampliar a produção deles e entrar no nosso lugar. Só que o orgânico ele tem um escudo, né, que é uma maravilha nesse caso, que é o fato de que para você conseguir credenciar a cana orgânica para mercados como o americano, você precisaria fazer quarentena de 3 anos. Então, o tempo de fazer a produção de açúcar orgânico é muito grande e a gente não espera que fique aí esse tarifaço por tanto tempo, né? A gente espera até que em breve eles resolvam. Então, vamos falar assim, esse ano a gente conseguiu manter uma performance boa, nós tínhamos até, causou um pouco de incerteza, a gente esperava até que crescesse mais, né, que seria um ano muito bom para açúcar orgânico esse ano. Foi bom, mas não foi ótimo, vamos falar assim, mas a gente está bem satisfeito com a performance, o contrato total vendido e o volume que nós vamos entregar nos 12 meses. E aí, em relação a preço, né, os preços já foram todos contratados, vai continuar nesse patamar aí que a gente contratou, que a gente tem performado. Lembrando que os contratos são todos feitos entre julho até junho do ano seguinte, então esses contratos vão ser performados até junho do ano que vem. E aí, falando de precificação do ano que vem, seria muito interessante até lá a gente já ter esse acordo, né? Porque aí tira toda a incerteza do mercado, e facilita muito, porque tende a ser mais um ano de oferta um pouco restrita de produto orgânico no mercado. Então, isso daria suporte bom aos preços do ano que vem. Excelente, obrigado pelas respostas. E Obrigado, nossa Henrique. próxima Perdão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeld, da UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado por pegar minhas perguntas, obrigado pelo tempo. Minha primeira pergunta é em CAPEX, acho que o Rodrigo abordou bem a questão de custo numa pergunta anterior, mas quando a gente pensa CAPEX para essa safra de recorrente, incluindo tratos de quase 900 milhões de reais, se para a safra que vem, dado uma precificação de commodity ainda talvez mais fraca de etanol, açúcar, eu sei que vocês estão bem redeados, mas se existe algum potencial de redução de CAPEX, também, além do comentário de custo, visando talvez uma manutenção melhor de fluxo de caixa para a safra que vem. Essa é a primeira pergunta. E daí a minha segunda pergunta acho que a política de hedge de vocês foi bastante acertada para essa safra que vai se iniciar agora 26, 27. Mas me parece que a janela para avançar o hedge ela deve ficar relativamente difícil. Sei que não tem necessidade, mas vocês tradicionalmente fazem um hedge bastante antecipado e na precificação que a gente está vendo agora, a janela para aumentar esse hedge ela é baixa. Como é que funciona, assim, da visão de vocês? Qual que é o apetite
de atrasar esse hedge do que vocês fizeram nos últimos anos, para esperar preços melhores, talvez no mais para o final do ano que vem, ou 2027, para aumentar o hedge, principalmente pensando na safra 27, 28? São essas duas perguntas. Obrigado. Ô, Matheus, vou começar aqui, o Henrique pode complementar com algum ponto. Quando a gente fala da nossa política de hedge, ela por mais, ela até 2 anos para frente, a gente já falou isso em alguns calls, a gente acaba fazendo aquele percentual, vamos falar, se na média histórica eu estou no percentil de 30% dos preços, abrir uma tela eu posso ir até 30%. Se eu tiver no percentil dos 80% melhores preços, eu posso, os 20% melhores preços, eu posso ir até 80%. Então, a gente vai conforme esse percentil para as primeiras 2 safras adiante. Então, cada hora que abre uma tela, a gente olha, se eu tiver no percentil 30, eu vou redear só 30% daquela safra. Então, qual que é a tendência nesse cenário de preços futuros mais baixos que a média histórica? A tendência é a gente ter um hedge mais baixo. Não é que a gente não vai fazer nada, mas ao invés de abrir uma tela e eu fazer 80, 90% dela, até 80, 90, eu vou poder fazer até 30%, 25%, 35%. Então, a gente acaba que vai mais aos poucos. Então, a tendência é meu volume de açúcar vendido para frente reduzir enquanto o preço estiver baixo assim, o que é bom, porque ele reduz. E vamos, um caso hipotético aqui, vamos falar que esse preço baixo dure 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio, o preço dá uma puxada, aí eu vou construindo, né, esse percentil fazendo um hedge maior. Então, essa é a política, né, que a área comercial a- ataca, né, e muito bem aí para que a gente faz hoje. E eu queria, Matheus, antes de passar aqui para o Henrique ver se quer complementar alguma coisa, falar 2 pontos aqui em relação às outras perguntas, né, que um complemento. O Henrique comentou que o ano que vem vai ter muito dinâmico, né? O açúcar e etanol, de repente pode começar com a safra com etanol muito bom, melhor que o açúcar, o pessoal vai muito para etanol, diminui açúcar, mas nesse cenário é muito interessante para a Jalles, por quê? Porque a gente, mesmo Santa Vitória, que a gente faz o açúcar VHP, a gente ainda, como a gente fez o hedge muito para frente, a gente fez ele financeiro e depois a gente vai migrando ele para trade. Então a gente está com isso ainda em aberto. Então, se eu quiser reverter, eu não tenho custo de washout nem take or pay ainda. Então, qual que é o melhor cenário para a Jales? Assim, hoje, com a posição de hedge que ela tem para o ano que vem. Era o açúcar, a tela ficar bem baixa e o etanol remunerando melhor. Porque aí a gente desfaz a nossa posição de hedge de açúcar e faz o etanol ganhando um prêmio em relação àquele açúcar que eu estou redeado. Então, esse seria o melhor cenário. Se acontecesse isso durante a safra toda, e seria bom também, por outro lado, para o mercado internacional como um todo, que acontecendo isso, a gente teria um cenário de todo mundo fazendo mais etanol, mesmo que ele caia um pouco, mas enxugava mais rápido o preço do açúcar no mercado internacional. Mas só fazer esse comentário e outro comentário vindo um pouco para aquela do Henrique Brustolin da recuperação da produtividade. Henrique, aquela recuperação que dá esse efeito tá no ano seguinte alguma coisa, pelo fato de nós termos irrigação de salvamento, então nós salvamos essa cana, fizemos, o trabalho foi feito, ela está com um bom stand, ela está organizada, então chovendo, ela vai embora, ela brotou, porque a gente tinha o salvamento. Então isso ajuda, a nossa irrigação também ajuda nessa recuperação ser um pouco mais acentuada, né, positivamente. Quer complementar alguma coisa, Henrique? Não, acho que já explicou tudo em relação àquela questão do head, do percentil que a gente faz, tá? Então, só para vocês terem ideia, Matheus,
a Rodrigo apresentou, aquele preço médio histórico já inflacionado até o momento presente é de 2,320. Então, um percentil 50%, que é o preço onde a gente faria 50% daquela tela, é justamente quando ele, trazido a valor presente, dá esses 2,320. Então, imagina que para o ano que vem, o outro ano, se você quiser levar para 50% de hedge, você teria que estar trazendo, tirando de lá para cá a inflação, você tinha que estar trazendo 2,320 para ter 50% de hedge. Ou seja, isso vai conduzir a nossa política, como o Rodrigo explicou, para a gente estar abaixo disso, a menos que o preço vá lá para cima. E se você colocar isso numa curva normal de cenários possíveis, muitos cenários, você vai ver que se você tem um percentil na curva normal aqui, 50% na metade, a chance de você ter cenários melhores é 50%. Agora, se você está com 2.100, aqui está bem atrás aqui da curva normal, significa que provavelmente você tem aqui 70% de chances de cenários onde o preço vai estar lá na frente melhor do que o preço que vai estar de 2.100, 2.200, que é percentil baixo, entendeu? Então, a chance de você melhorar isso lá na frente é grande. E aí, só para complementar essa questão dos cenários, nós trouxemos num trabalho aqui que foi feito, uma das nossas consultorias, uma análise histórica de quanto tempo que costuma ser o comportamento de ciclo de baixa da commodity açúcar. E, historicamente, a média de tempo de recuperação entre o início de um ciclo de baixa e voltar é de 400 dias. Tá? Então, se for 400 dias, como aconteceu historicamente, nós estamos com um período já arrediado aí, bom o suficiente para passar o ciclo de baixa e surfar depois no ciclo de alta. Tá? Então, é lógico que ninguém consegue dizer sobre o futuro, mas estudando o histórico desde 98, foi comprovado que os ciclos de baixa, isso vocês podem fazer olhando Nova York, aí, ele costuma, nos piores momentos, né, da história, eles se estenderam por entre 400 e 450 dias. Perfeito, muito obrigado. Matheus, o pessoal me chamou a atenção aqui que faltou uma pergunta sua que foi sobre o CAPEX recorrente, né? O CAPEX recorrente, Matheus, nós vamos tentar fazê-lo da forma mais eficiente possível, né? Mas o CAPEX recorrente é aquele que a gente evita só em último caso, porque tem, vamos falar, fazer isso, a gente nunca faz a empresa tivesse com problema de liquidez, aí é uma coisa, mas o cenário nosso está bem tranquilo em relação a isso, porque isso tem preço para frente. Se você não faz um CAPEX recorrente, o que é o CAPEX recorrente? É uma manutenção de safra bem feita, um trato cultural bem feito e um plantio de renovação bem feito. Então, isso é importante você fazer para você ter um canavial que vai estar pronto ali para a hora de preço melhor, ele já devolver esse resultado. Então, o que a gente tem a procura sempre é trabalhar com os recursos de forma eficiente. A gente fazer mais com menos, mas tem que fazer. Mas o que a gente pode fazer é ganho de eficiência, conseguir fazer de forma mais barata, com rendimentos melhores de máquina, menor consumo de diesel, mas não fazer é algo que não passa aqui pela nossa, vamos falar, nosso cenário aqui, né? A gente não passa para o nosso cenário de forma alguma. Mas aquele que dá para jogar para frente, ou que não tem um retorno tão importante no próximo ano, igual é o canavial, a gente vai segurar ao máximo, né? Tá claro, obrigado. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Obrigado, Amanda, por conduzir aí nosso call de resultados. Queria agradecer mais uma vez aí a participação de todos, o interesse aí pela empresa mesmo
cenário mais adverso de preços tanto de açúcar como de ação também mais baixo, né? Mas o negócio de commodity, apesar de nós termos um modelo até menos dependente da commodity, né? Porque a gente tem parte do faturamento aí com produto de maior valor agregado, principal orgânico, mas acaba que a gente ainda sofre dos impactos cíclicos, né? Da commodity. Então, isso faz parte. Essa hora é a hora também da gente olhar para dentro de casa e fazer as coisas de forma mais bem feita, como eu falei agora há pouco, né? Mais eficiente, com o mínimo de recursos possíveis. Então, a gente está nesse trabalho interno, né? Fazer um ajuste fino, que os últimos anos foram anos de crescimento, de investimento em fábrica de açúcar, em expansão de Jales, UOL. Então agora não tem mais investimento de crescimento, a capacidade instalada de 9 milhões está pronta. Então agora é encher de cana e usar esses ativos da forma melhor e mais eficiente possível. Então, obrigado e a gente se encontra aí no próximo call do terceiro TRI da safra atual. Um abraço a todos. Henrique, quer dar uma palavra? Bom, estamos à disposição aí. Obrigado por nos ouvir, pela paciência e também, só reforçando, um abraço a todos. A teleconferência do segundo trimestre de 2026 da Jalles está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.